Continuando Gênesis 1:1. Bará. O que é Bará? Lembrando do nosso versículo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bará significa literalmente engordar ou preencher. Por que não vamos usar o verbo criar aqui? Bem, por várias razões, mas a principal delas é porque é uma palavra abstrata do pensamento grego, ou seja, não entra nos 5 sentidos. Usamos palavras abstratas todos os dias, como abençoar, orar, acreditar. Acreditar é um bom exemplo. Eu acredito em Deus, vem do pensamento grego. Eu acredito que Ele exista, etc. Mas se usarmos a visão hebraica, aman, significa que eu apoio Deus, não que apenas acredito nele. Pois para o judeu antigo era óbvio que Deus existia. E a pergunta mesmo era, você apoia ou não a Deus? Afinal de contas, então, o que é criar? Criar é fazer algo do nada. Porém, se olharmos atentamente na nossa Bíblia em português mesmo e compararmos Gênesis 1:27 e Gênesis 2:7, veremos que em Gênesis 1:27 Deus criou o homem, mas em Gênesis 2:7 vemos o verbo formou do pó da terra. Portanto, Deus não criou o homem do nada, mas o formou do pó da terra. Vem a diferença e o pensamento concreto dos judeus antigos? Podemos ver o mesmo verbo em 1 Samuel 2:29. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então você me pergunta, quer dizer que para os judeus antigos Deus não criou os céus e a terra do nada? Exatamente. Então de onde vieram? E o judeu antigo responderá, eu não sei. E aqui vemos mais uma demonstração entre o pensamento hebraico e grego. O grego dirá, peraí, eu preciso saber. Temos que saber o que está além do horizonte. Isso é a clara demonstração do pensamento grego, que é o pensamento atual, o nosso pensamento de hoje em dia. Mas quanto ao pensamento hebraico, o judeu antigo simplesmente dizia, eu não ligo, eu não dou a mínima. A Bíblia não diz como foram feitos os céus e a terra. Ela simplesmente apresenta o verbo formou, ou engordou os céus e a terra. No hebraico, as palavras sempre vêm de uma raiz. Então vejamos a raiz da palavra bará. Outra palavra relacionada com bará é beri, que significa gordura, usada no sonho de Faraó em respeito às vacas gordas. Outra raiz relacionada é barar, que é limpo. De onde vem o sabão? Isso mesmo, da gordura. Tudo em hebraico é relacionado. Temos também bará, carne de qualidade ou a carne principal. Barut, que é carne, e berit, que é aliança. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, quando uma aliança era feita, cortava-se a carne, barut, e se tornava berit, aliança. O profeta Jeremias fala muito sobre isso. Temos também bir, que significa lugar gordo ou lugar abundante. E temos também biirá, que significa palácio ou um lugar de abundância. Vamos pegar aqui outro exemplo para ajudá-los a entender as relações das palavras e as suas raízes. Um outro exemplo é ram, que significa quente. Vejamos todas as raízes de ram. Ramam, aquecer, calor. Remá, hoje em Israel é conhecido como manteiga, mas antigamente era queijo. Remet, saco de pele ou odre. Hamas, chacoalhar, agitar ou destruir com agitação. Raham, sábio. E Hamada, que é ter desejo. E o que todas essas palavras têm em comum? Bem, o hebreu antigo costumava fazer queijo colocando no odre. A pele do animal continha enzimas que decompunham o leite e separava a coalhada e o soro de leite. E assim eles penduravam o odre no sol quente e agitavam-no para separar um do outro. E todas essas palavras vêm da palavra ram, quente.
Voltando à palavra Ham, no paleo-hebraico ou hebraico antigo, beirando ao hieróglifo, temos a letra Het e Mem. A letra Het era o desenho de um muro e a letra Mem de águas. E o que Raham, que é sábio, tem a ver com esse muro que divide a água? Significa que o sábio dividia ou sabia separar as coisas, principalmente o bem do mal. Como em Isaías 7,15 nos diz: manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. E essa é a beleza da língua hebraica. Tudo tem um sentido. É como uma cebola, você corta e sempre há novas camadas. Ler a nossa Bíblia traduzida ou o hebraico bíblico é que nem sair para jantar. Você decide comer numa lanchonete ou num restaurante 5 estrelas. Os dois vão te saciar, mas os sabores incríveis do restaurante 5 estrelas, além de maravilhosos, são diversos. Portanto, ler a Bíblia traduzida é ir numa lanchonete, e ler a Bíblia hebraica é ir num restaurante 5 estrelas. E devemos ter desejo, Hamadá, pela sabedoria. Assim, novamente, volto a dizer a vocês, tudo no hebraico é relacionado e sempre há um sentido. Por isso, não podemos traduzir que bará seja apenas o verbo criou. Temos que olhar para o contexto, mas também, principalmente, para a cultura antiga. Portanto, há um sentido nos 6 dias da criação, ou melhor, formação, que são a separação. Primeiro dia, Deus separa a luz das trevas. Segundo dia, Deus separa as águas do céu. Terceiro dia, Deus separa as águas da terra. Agora, o engordamento, ou melhor, preenchimento. Quarto dia, Deus preenche a terra com o sol e a lua. Quinto dia, Deus preenche a terra com peixes e pássaros. Sexto dia, Deus preenche a terra com animais e pessoas. E concluindo, sabemos o porquê Deus usou o verbo preencher e não criar. Tu